Olá, irmãos queridos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui juntinhos para estudar um texto da irmã Carla Mello chamado A Mesma Atitude de Cristo. Ele foi escrito por Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como eu não escrevi não ajudei a irmã Carla Mello a escrever o texto, não contribuí em nada, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro para que não haja dúvidas. Eu não escrevi o texto, só vou contar o que entendi, tá bom? Isto esclarecido, vamos começar orando? Pedindo ao Senhor que nos ensine. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor possa estar conosco nesta leitura, que esteja conosco na compreensão do texto, de forma que nós possamos realmente andar nas tuas pegadas, fazer aquilo que o Senhor faria. É isso que nós te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus Cristo, em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então nossa porção bíblica está em Filipenses 2. Nós vamos ler do versículo 1 a 11. E ele fala sobre a gente ter a atitude de Cristo. E diz assim, ó: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem o outro mais importante que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Bem, então, nosso texto diz que nós temos que ter a mesma atitude de Cristo, e o versículo escolhido é o 5 que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ora, as verdades da vida cristã, elas andam totalmente na contramão dos conceitos do mundo. Então a gente sabe o que é certo para o mundo não é certo para Deus. Geralmente as coisas que o mundo prega não combinam com as coisas que Deus prega, né? A Bíblia diz que no reino dos céus, maior é aquele que serve, maior é aquele que se humilha, maior é aquele que está à disposição do outro. Então, aquele que serve e que se humilha vai ser exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. E o que a gente procura o tempo todo hoje no mundo? É ser exaltado, né? A gente publica as coisas nas redes sociais, a gente quer um monte de like, a gente quer que as pessoas coloquem o joinha, a gente quer... E isso é do ser humano, irmãos, é do ser humano. Existe hoje, assim, essa questão da imagem, né? Todo mundo quer aparecer bonito, batonzinho, o cabelo arrumado, todo mundo quer ser apreciado, ser exaltado, né? Ninguém quer ficar por baixo. Essa é a verdade. Então, o que a gente tem que considerar? Aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, que é
nós temos que ser, nos considerar humildemente inferiores aos outros, né? Nós temos que estar sempre colocando o outro em primeiro lugar. E Cristo é o maior exemplo disso. O que Jesus fez? Não é Deus, mas ele esvaziou-se. Ficou vazio de tudo que ele tinha de maravilhoso, da sua glória, e colocou-se como? Numa posição de escravo, em obediência. Estava ali à disposição de Deus. Olha, vou ser obediente até a cruz, vou sofrer, vou ser humilhado, vou me xingar, não tem problema, eu vou até a morte de cruz. Então Jesus veio para quê? Para nos dar o exemplo, né? Ele veio para servir, ele veio para se dar, ele veio para buscar nós, pecadores, né? Ele não queria saber dos seus interesses, porque ele era homem, então ele também tinha interesses, né? Certamente, ele andou por essa vida e ele também tinha os seus interesses, mas ele abriu mão de tudo e dedicou-se inteiramente aos interesses do Pai, que eram voltados para nos salvar. Então Jesus se rebaixou, mas Deus o Pai o exaltou. Então, a gente vê que hoje em dia esse conceito de humildade não é nada popular, né? A pessoa fala assim, nossa, parece bobo, tá sempre por baixo. Ah, nossa, não é legal não. Isso é o que o mundo acha, né? Porque a ideia da gente estar submisso a alguém ou alguma coisa é super depreciativa, né? Quando se fala em submissão, nossa, as pessoas ficam arrepiadas, elas acham que a gente tem que lutar o tempo todo pelos nossos direitos, e essa coisa acaba grudando na gente, né? A gente fica desejando também ser exaltado, e acaba ficando com essa ideia de que a humildade é uma coisa que não é legal, que é depreciada, e isso não é bíblico. A gente acaba se apegando às nossas conquistas como se as nossas conquistas fossem definir quem nós somos, o nosso valor, e vai nos colocar acima do outro. Ah, eu consegui fazer uma faculdade, então eu sou melhor que o fulano que não conseguiu. Ah, eu consegui um emprego super legal, que eu ganho super bem, então eu sou melhor que aquele que não arrumou emprego, ou que arrumou emprego que ganha pouco. Então a gente acha que conquistando as coisas, eu conquistei uma família, a gente acha que estas conquistas fazem a gente melhores que os outros. E a gente esquece que tudo isso é tão pequeno e passa tão rápido, e que a gente acaba esquecendo que o principal na nossa vida é a vontade de Deus. Então nós temos que estar ligados, atentos à vontade de Deus, porque é ela que vai nos levar aonde a gente tem que estar, né? E a nossa vontade acaba nos levando para o sentido oposto. Então, a gente conclui o quê, né? Que quando a gente só quer ser exaltado, só quer ser o melhor, a gente acaba indo também na contramão dos passos de Jesus Cristo, né? E a gente percebe que a gente fala, mas na verdade a gente não quer seguir a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus precisa derrubar essa fortaleza que tem dentro do nosso coração, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre o quanto a gente precisa se render a Jesus Cristo, o quanto a gente precisa se esvaziar das coisas desse mundo, o quanto a gente precisa abrir mão de tantas coisas que nós valorizamos, fazemos tantas questões, tanta questão, mas que não passam de esterco, não passam nada. Lembra que a gente leu ontem, lá em Isaías 64, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então é isso, né? O capítulo seguinte fala assim, que não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-te a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer
por causa das nossas iniquidades. Então nós somos tão soberbos, nós somos tão buscamos tanto sermos reconhecidos que a gente acaba se afastando de Deus, né? Então nós precisamos realmente nos esvaziarmos das coisas que nós valorizamos tanto e que não passam de ser, que não estão ocupando o lugar de algo mais importante na nossa vida, que é Jesus Cristo. Essas coisas acabam tirando, destronando Jesus Cristo, que é o que nós temos de mais eterno, é o que nós temos de eterno e valioso, que é a nossa salvação. Então nós temos que buscar ter a atitude de Cristo. Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Deus resiste ao orgulhoso, mas habita no coração do humilde. Que nós possamos ter isso gravado no nosso coração. Amém? Bom, eu me despeço aqui com aquele abraço fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço. Quero lembrá-los também aquilo que a gente se prometeu que ia lembrar todo dia agora. O fato de que aqueles que esperam no Senhor, como diz lá em Isaías 40:31, ó, terão as suas forças renovadas. E é lógico, terão facilidade em ter a mesma atitude de Cristo. Amém? Termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.